E aí, galera? Hoje, então, a gente vai falar sobre os nossos divisores. Mas, na verdade, antes de começar a falar sobre os divisores, a gente tem uma outra coisinha que a gente tem que conversar, que são os critérios de divisibilidade. Vocês já ouviram falar? Critério de divisibilidade, parece um nome estranho, né? Mas é simplesmente eu saber quando que eu consigo dividir um número por 2, quais são as características daquele número que pode ser dividido por 3, como é que eu vejo que o número pode ser dividido por 4. E ao longo da história, os matemáticos se deram conta de alguns padrões que a gente pode seguir para ver, sem precisar fazer o cálculo, se vai dar para dividir aquele número ou não. Isso vai nos ajudar depois para vários cálculos que vêm aí pela frente, tá bom? Então presta atenção nessa aula, tem bastante novidade e depois eu deixo as atividades para vocês, tá bom? Beijinho! Então, o nosso primeiro critério é a divisibilidade por 2, ou seja, quando que eu posso dividir um número por 2? E acho que vocês já desconfiam da resposta. Eu vou escolher um número e vou me fazer a seguinte pergunta: esse número é um número par? Se ele for um número par, sim, ele é divisível por 2. Se ele não for um número par, eu não posso dividir ele por 2. Ah, senhora, mas eu não lembro o que é número par. Tá aí a colinha. Então, o número par é aquele número que a gente consegue escrever como dobro de alguma coisa. Ou a gente pode entender também que a gente consegue formar pares, aí o número par, sem sobrar ninguém. Mas tem aquela regrinha prática, né? É um número que termina em 0, 2, 4, 6 ou 8. Por exemplo, o 2316 é par, então eu vou poder dividir por 2. O 324 é par, vou dividir por 2. O 16, o 42, o 738, o 8120, todos eles são exemplos de número pares, então todos eles são divisíveis por 2. O próximo critério, eu acho ele muito legal, que é a divisibilidade por 3. Então, de novo, escolha o número e a pergunta que a gente se faz é: a soma dos algarismos forma um número divisível por 3? Como assim a soma dos algarismos? Vamos para o quadro, a prof explica e depois a gente volta aqui, tá bom? Então, como é que eu sei que dá para dividir um número por 3? Como a gente viu ali, tudo que eu preciso fazer é somar todos os algarismos do meu número. Se a soma dos algarismos der um número que eu vejo que dá para dividir por 3, então o meu número maior também vai ser divisível por 3. Por exemplo, o número 891 é divisível por 3? Se eu for somar os algarismos, 8 mais 9 mais 1, 9 mais 1 é 10, mais 8, 18. E o 18... ele é divisível por 3. Então, o 891 é divisível por 3 também. Vamos testar outro número, então. 750 é divisível por 3? 7 mais 5 mais 0. 7 mais 5 é 12. E 12 é divisível por 3, até porque esses números tem na tabuada, é mais fácil até da gente ver, né? Então, como 12 é divisível por 3, o 750 também é divisível por 3. Mas se no lugar de 750 eu tivesse 757. 7 mais 5 mais 7. 7 mais 7 é 14, 14 mais 5 é 19. 19 tem na tabuada do 3? Não, eu não consigo dividir 19 por 3. Então, como 19 não é divisível por 3, o 757 também não é divisível por 3. Então, lembra, quero saber se dá para dividir um número por 3. Não preciso fazer todo o cálculo. Tudo que eu tenho que fazer é somar todos os algarismos. Deu um número que dá para dividir por 3, então o número inicial também dá. Deu um número que não dá para dividir por 3, o número inicial não dá, certo? Agora que a gente já viu o que é essa soma dos algarismos, se a resposta for sim, ele é divisível por 3.
Então, se eu somei lá todos os meus algarismos do número e formou um númerozinho que deu para dividir por 3, ok, esse número grande, né, eu posso dividir por 3. Caso contrário, não posso dividir por 3. A divisibilidade por 6, ela é uma junção das duas regras que a gente já viu. Então, se o número dá para dividir por 2 e dá para dividir por 3, ele automaticamente dá para dividir por 6. Por quê? O 6 ele é formado pela multiplicação do 2 pelo 3. Então, o que a gente vai ver se o número dá para dividir por 6? Ele precisa ser par e, além disso, a soma dos algarismos tem que valer a regra do 3. Então, tem que dar para dividir por 3. Valendo essas duas regras juntas, se o número que eu estou analisando corresponder a essa regra, sim, dá para dividir por 6. E se não corresponder à minha regra, se der outra soma ou se ele não for par, ele não é divisível por 6. Divisibilidade por 4. De novo, escolha um número. Esse número, ele tem que terminar em 00, porque a centena a gente pode dividir por 4, né? 100 dividido por 4 é 25. Então, como eu já sei que uma centena é divisível por 4, qualquer múltiplo dessa centena vai ser divisível por 4 também. Mas tem uma outra regrinha também. Os dois últimos algarismos formam um número divisível por 4. Se isso acontecer, eu consigo dividir todo o meu número por 4 também, pela regra que eu já expliquei da centena, né? Separando o número em partes, a centena eu já sei que eu consigo dividir, consequentemente o milhar e assim por diante. Então, tudo que eu preciso analisar são os dois últimos algarismos. Se deu para dividir eles por 4, o número todo eu vou conseguir dividir. Vamos para o quadro? Pelo que a gente viu então, como que eu sei se dá para dividir um número por 4? A regra é bem simples de a gente entender. Primeiro, se terminar em 00, eu sei que dá para dividir por 4. É divisível por 4. Além disso, se os dois últimos algarismos forem divisíveis por 4, o número todo também vai ser. Pela mesma coisa que eu expliquei da centena. Se eu consigo dividir aquela parte e a centena, o milhar e assim por diante, eu já sei que dá para dividir por 4, o que eu estou fazendo, na verdade, é uma decomposição desse número. Então, por exemplo, 484. Será que ele vai ser divisível por 4? Tudo que eu tenho que ver é se 84 é divisível por 4. Se for um número maior do que a tabuada, que a gente já conhece, maior do que 40, eu posso fazer a divisão só para confirmar. Então, eu vou ali no cantinho, 84. Dá para dividir por 4? 2 vezes 4 é 8. Baixo o 4. 1 vezes 4 é 4. Resto 0, beleza, é divisível. Então, todo o meu 484 eu vou conseguir dividir por 4 também. Então, pelo que a gente viu, se essa regra funcionar, o número dá para dividir por 4. E se esta regra não funcionar, se eu não conseguir respeitar nenhuma dessas duas condições, eu não posso dividir esse número por 4. Divisibilidade por 9. A divisibilidade por 9, ela é bem parecida com a do número 3. Ela segue a mesma regra, só que agora a soma tem que dar um número que seja divisível por 9. Então, o número da tabuada do 9, certo? Então, se eu somei e encontrei alguém que eu consigo dividir por 9, então o número todo vai ser divisível por 9 também. Caso contrário, eu não consigo dividir esse número por 9. A divisibilidade por 5, eu acho ela, assim, fácil, parelho com a do número 2, porque a regra é bem simples. Eu só tenho que olhar se o meu número termina em 0 ou 5, porque vocês concordam? Lembra lá da tabuada do 5? Ela anda de 5 em 5, certo? E acaba seguindo um padrão. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 e assim vai. Então, eu só preciso olhar para o meu número, se ele terminar em 0 ou se ele terminar em 5, eu consigo dividir. Caso contrário, eu não posso dividir por 5. Talvez eu possa dividir por outro número, enfim. Então, olhei o meu número. Terminou em 0 ou terminou em 5? Sim, é divisível por 5. Não terminou em 0 ou 5, então não é divisível por 5. A divisibilidade por 10 segue um critério parecido com o do número 5.
Porque os múltiplos de 10 também têm o padrão, né? Todos terminam em 0. 10, 20, 30, 40, 50. Então, qual será a regrinha do 10? O número precisa terminar em 0. Então, eu vou me perguntar, o número que eu estou olhando, ele termina em 0? Se ele termina em 0, ele é divisível por 10. Se ele não termina em 0, ele não é divisível por 10. E, por fim, a divisibilidade por 100. E você já deve ter se dado conta, né? Que o 100, o 1000, o 10.000 e todas as potências de 10, lembra a potência que a gente já falou? Todos esses números seguem o mesmo critério. Então, para ser divisível por 100, o número tem que terminar em 2 zeros. Se ele terminar em 2 zeros, é divisível por 100. Se ele não terminar em 2 zeros, não é divisível por 100. Se eu ainda fosse colocar aqui a regra, por exemplo, para o 1000, o número deveria terminar em 3 zeros. Para o 10.000, em 4 zeros. E assim sucessivamente. Certo, galera? Eu sei que hoje foi bastante informação, né? Depois a senhora vai dar um resumo para vocês pegarem bem essa parte da divisibilidade, mas é uma parte que é bem importante, que a gente vai usar mais para frente, tá bom? Eu vou deixar então os exercícios para vocês, um resumo de tudo que a gente viu. Um beijo e até a próxima aula.